Hoje nós vamos começar, como eu tinha comentado com vocês, uma nova série. Estou vendo ali que não dá para ver direitinho, né? Mas dá, né? Cruzando o Jordão. O nosso texto hoje vai ser Josué 1, de 1 a 9. Mas eu queria começar só trazendo um versículo que está posterior a isso, que é o versículo 11 de Josué 1, que diz assim, eu estou lendo, é só esse versículo, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, que eu achei que tinha mais a ver com o que a gente queria falar. Diz assim, preparem a comida, até parece depois dos convites que a gente teve, né, as coisas que a gente vai ter, chá, almoço de Natal. Preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Amém? Tem 2 coisas aqui, né? Preparem-se e tomem posse. Preparem-se e tomem posse. Eu não sei o que você sente assim, como... Já sentiu um frio na barriga quando você tem alguma coisa, um desafio a fazer assim? Acho que todos nós, né? De vez em quando dá aquele frio na barriga quando a gente vê um desafio grande. Eu imagino que para aquele povo que nasceu no deserto, e aí de repente chega, daqui a 3 dias, vamos cruzar o Jordão. E eles olhavam para o rio, fala que o Jordão, não sabia disso, li, acho que ontem à noite isso, que o Jordão, o nome Jordão é um rio que desce, rio rápido, né? E eles olhavam aqui como eles iam cruzar. E de vez em quando acontecem coisas na nossa vida que a gente olha assim, né? E como é que eu vou fazer? E aí dá aquele frio na barriga. Normalmente, quando não tem jeito, você vai, encara e passa, né? Pelo menos a estatística diz, de vez em quando a gente erra, de vez em quando a gente sofre, mas a maioria das vezes a gente passa pelos desafios. Mas como você é quando encara um desafio? Você encara? Você tenta, se possível, fugir dele, ainda que tenha algumas perdas. Eu acho que isso é uma coisa importante e eu queria dizer para vocês assim, esse texto, tem um outro versículo aqui, esse, 1 Coríntios 10, 11, que é o único que eu quero ler antes do texto que a gente vai ler, e fala assim, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Muitas vezes a gente vê um texto como esse, né, de Josué, e tem muita polêmica sobre Josué, porque eles, nossa, como entraram nas terras, mataram as pessoas, né? Então tem muita discussão sobre isso. Ao longo da série a gente vai poder tratar disso, para entender como Deus atua e o que cada coisa dessa representa, né? Mas é importante a gente saber que esse livro em especial fala muito a nós, se você se deixar levar. Porque todos nós temos um Jordão. Aliás, eu diria que a gente ao longo da vida tem muitos. O que é o Jordão? Aquela coisa que você olha e fala, não dá para mim. Não dá para mim. E aí, ao não dar para você, você deixa de desfrutar o que está do lado de lá. Eu acho que muitos cristãos acabam ficando encalhados na sua jornada de fé, por não terem coragem de dar esse passo de fé. Amém? E eu queria então que Deus pudesse nos inspirar a entender o que isso representa. E eu queria convidar você a sair da tua caverna e abrir o teu ouvido e o teu coração para que Deus tem para você hoje, porque Ele tem uma palavra para você hoje. Amém? Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos. E te pedimos que o Senhor nos conduza nesses poucos versículos que a gente vai ver hoje, Pai. Mas que eles possam nos dar a perspectiva, o ânimo, o entendimento, a vontade de seguir em frente. Para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Então, vamos começar. Josué 1, a partir do versículo 1, diz assim: Depois da morte de Josué, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a vocês, israelitas, a dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus, que o Senhor a palavra possa calar no nosso coração e falar fundo nele nessa manhã. E o tema da nossa mensagem hoje é justamente esse aqui, ó, quando Deus nos chama a seguir em frente. Ele nos chama a seguir em frente. Sair do nosso encalhe. Amém? E eu queria fazer isso... tentando organizar dessa forma aí, esses 4 pontos aqui. O momento de Deus, o conforto da sua presença, já que a gente falou tanto, né? A gente cantou sobre isso, o conselho da sua palavra e o selo de garantia que Deus nos dá. Amém? Começando então aí pelo primeiro, o momento de Deus. O momento de Deus. E é interessante que o texto começa com essa informação. Moisés está morto. Moisés está morto. Cada geração tem seu tempo, tem um desafio diferente. Assim como nós, como igreja, né? Assim como nós. E Deus remove muitas vezes os antigos referenciais da nossa vida para que a gente aprenda a depender dele e não daqueles referenciais. Muitas vezes o nosso passado é um testemunho do... Eu não sei, você olha para a tua vida... Esses dias eu tenho pensado muito nessas coisas, né? Como eu já comentei com vocês, eu estou ficando surdo. Tive melhor, mas hoje eu estou mais surdo. É engraçado isso, né? Mas tem um tratamento que foi me oferecido, e aí a gente estava comentando disso na quinta-feira, na reunião. Alguns de vocês não estavam. E a gente começou... Foi uma coisa assim que foi acontecendo ao longo do período, né? Que tem que tomar uma cortisona. E aí sugeriram de fazer aplicações no próprio tímpano. Fizeram lá um relatório, foi para o convênio, ficou meio assim, o convênio parece que não tem quem fizesse, aí caímos por... Parece aleatório, até caímos numa médica, uma moça, doutora, e ela aparentemente se encantou com a coisa, caímos na graça dela, essas coisas que acontecem quando você anda com Deus, e fiz a primeira aplicação na quarta-feira, o convênio nem aprovou ainda. Agora que ela está correndo atrás das coisas e tal, né? Você compra o remédio, a gente vê, o remédio nem chegou, mas ela tinha ainda, então aplicou com o dela, agora chegou, graças a Deus. Então, essas coisas que Deus vai fazendo na vida da gente, para que a gente aprenda a depender dEle. São testemunhos. Se você parar, eu estou falando da minha, porque eu estou aqui na frente, estou com o microfone na mão. Mas se eu te desse o microfone, certamente você teria vários casos onde ficou muito claro que a graça de Deus atua na sua vida. Sim ou não? Né?
Então, a gente tem essas possibilidades, esses testemunhos de fidelidade. Mas o futuro depende do quê? De que a gente não fique mais preso no passado. O passado é só uma referência. Josué, no caso aqui, viu tudo o que Deus fez através de Moisés. Mas a partir de agora, Moisés estava morto. Mas Deus não está morto. Deus continua vivo. E o projeto de Deus continuou. E ele agora ia usar Josué. Era um cara forte, um cara pronto, mas que, imagina, falar, o quê? Você imagina o frio da barriga, falando de frio da barriga, imagina o frio da barriga dele. Morreu Moisés, a referência, tudo. O Pentateuco escrito por ele, tudo aconteceu por ele. Aí, de repente, como é que eu vou fazer? Ele também diante do Jordão, sem canoa, sem nada para cruzar. Olhando do outro lado do Jordão, aquela muralha que a gente usou outro dia, de Jericó. Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que muitas vezes na nossa vida, Deus espera nos levar nesses momentos para que a gente ponha a nossa fé em ação. Amém? Agora, pois, disponha-se e prepare-se. Né? O texto fala aqui, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E aí a pergunta que fica para nós é justamente essa, né? Deus chama a gente nesses momentos mais difíceis para que a gente pense, como eu vou agir com a fé? Existe um momento na tua vida que talvez você nunca tenha pensado, onde Deus vai te desafiar a dar um passo. No meu caso, já vários, né? Se eu estou aqui, imagina que pelo menos um eu já tive, né? Falar, eu aceito. Eu aceito. Não foi muito fácil, aquele primeiro momento. Assim como foi no casamento, tantas coisas que a gente falou. Mas eu tenho certeza que Deus ainda tem muitos desafios para vocês. Em momentos que vocês vão falar, vamos em frente. Ou a gente tem o recurso de perder a bênção. De ficar do outro lado do Jordão. Amém? Então, o momento de Deus. Que momento de Deus que Deus está preparando para você ainda? O segundo ponto é o conforto da presença de Deus. Deus não mandou Josué para ir sozinho naquela jornada, naquela empreitada. A primeira coisa que ele faz é a reafirmação da promessa. O versículo 3 diz assim, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa era a promessa. E as promessas de Deus não caducam. Eu não sei quantas promessas aqui, eu não tenho inventário. Muitas pessoas falam desses números, mas são centenas de milhares de promessas que a gente encontra na palavra de Deus. A gente pode, essas promessas estão aqui, e elas são para nós também. A gente tem usado essas promessas, mas só para a gente colocar isso daqui em perspectiva e não perder a história. Essa promessa que está falando, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa promessa vem lá de Abrão, bem antes de Moisés. Está lá em Gênesis 12. Quando Deus promete para Abrão, saia da sua terra. E eu acho que também tem um ensinamento muito importante aqui, logo no começo, que nos leva a movimento. E Deus falou comigo essa semana, ainda não vou compartilhar com vocês, eu não estou pronto para isso. Mas, fala assim, Deus chega para Abrão e fala, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. O que Abrão fez? Foi. Largou as amarras, largou para trás, e foi. Depois, Deus ratificou a mesma promessa a Moisés, lá em Êxodo. E a mesma aliança feita aos patriarcas, prometendo liberar o povo e tudo. Mas aqui ele fala assim, olha, todo lugar que você pisar, ou seja, põe os pés. Quando o povo saiu do Egito, com Moisés ainda, e chegou às beiras do Mar Vermelho, e estava o exército egípcio atrás, o que eles precisaram fazer? Pisar no rio, né? E a partir do momento que eles pisaram no rio, o
no mar, né? O Mar Vermelho se abriu. Isso é um ensinamento, né? Num mover, coisas que Deus espera que a gente se mova, que a gente não haja com medo, e sim dê passo. Por isso Deus diz, ponham os pés. É preciso dar o passo para que o mar se abra, para que a promessa seja alcançada. Foi assim lá atrás, e novamente ia acontecer no Rio Jordão. E aí ele dá ainda os limites da terra aqui. Versículo 4 fala, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Você sabia que Israel nunca conquistou, nunca ocupou todo o espaço que Deus tinha dado? E até o Iraque. Era um espaço muito grande. Israel, ao longo do processo, errou bastante. A gente vai ver muita coisa disso ao longo do livro de Josué. Né? Isso demonstra que existe uma parte do plano de Deus que depende de como o povo reage. Depende também, no nosso caso, como a gente reage. E eu não sei se é por causa da minha idade, pelos anos, pelas coisas, eu vejo quantas vezes eu deixei de me mover em função de uma coisa que Deus tinha deixado claramente para mim, o passo. Né? Não sei se você tem essa percepção. Aqueles de nós que já... Um desafio, um largar. Porque muitas vezes para você conquistar, antes de conquistar, você precisa abrir mão, renunciar. Renunciar a alguns confortos, renunciar a algumas verdades absolutas que a gente tem. E Deus muitas vezes, por nos conhecer tão bem, sabe quão falhos nós somos. E Ele quer trabalhar essas coisas no nosso coração. Amém? E Ele estava fazendo isso com aquele povo e com Josué também. Versículo 5, né? A promessa mais importante de todas é a presença de Deus. Versículo 5 fala assim, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Eu acho que essa é uma das promessas mais importantes que a gente tem de Deus. Outro dia eu estava no YouTube, brincando. Se eu já comentei isso, me desculpa, né? De vez em quando a gente se repete. Mas entrou um rapaz foi fazer uma visita missionária num presídio. E aí ele entra no presídio, um violão e um outro cara, aquelas coisas dos Estados Unidos que tem um violão assim de mesa, você já viu? Fica parecendo um órgão, não sei o nome daquilo. Bacana. Mas ele chega, ele senta, e vão entrando os presos, todos de uniforme, tudo bonitinho, né? E como os nossos presídios aqui, né? Todos de laranjinha, né? E aí, lógico, entre eles, meio aquela brincadeira, tal, né? Dá para entender o clima, mas ele fala, posso convidar vocês a fechar seus olhos? Um segundo. E aí ele vai só tocando o violão, bem, né? Só umas posições, e ele vai falando, Deus, estamos aqui. Os teus filhos. E tudo que a gente quer, Pai, é saber que o Senhor nos ama. O Senhor não olha para a gente com reprovação. O Senhor não olha para a gente como se nós fôssemos perdedores. Porque sabemos que como o Senhor nos fez, com que material o Senhor nos fez, e o destino que o Senhor tem para nós. E ele foi orando para aqueles jovens, para aqueles homens. Não concordo com tudo que ele falou, mas foi um momento muito especial. E alguns dos presos ali, mesmo de olhos fechados, começaram a levantar os braços. E foi muito emocionante ver aquilo. A gente entra numas roubadas na nossa vida, a gente pensa dono do mundo, cheio das verdades, que entendemos tudo, olhamos para os outros com reprovação, não entendemos os que os outros fazem. E eu fico imaginando como Deus, nosso Pai, teu Pai,
também olha para você e fala: filho, desperta. Eu estou com você. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. E eu acho que essa certeza é a mais importante. É um conforto, mas é algo que transcende a experiência religiosa convencional. Nós estamos aqui dentro de uma igreja e a gente pode entrar e sair daqui do mesmo jeito. E eu confesso a vocês, eu estou cansado de entrar e sair da presença de Deus do mesmo jeito. E eu acho que Deus está nos chamando para o Jordão, para que a gente consiga vislumbrar o que Ele tem para nós do outro lado. A base da coragem, a certeza de que Deus é fiel. Ele não é um homem para mentir, né? Versículo 6 fala assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e corajoso. Por isso, e ele vai ter mais, ele vai falar pelo menos 3 vezes nesse pedacinho: seja forte e corajoso. E que a gente pode pensar nisso? É interessante porque cruzar o Jordão não é que vai ser o mar de rosas, é o contrário. Eles cruzaram o Jordão. Poucos dias depois, né, lembra que a gente já pregou sobre Josué 5, no dia da Assembleia, estávamos praticamente todos aqui, e aí, não, Sueli e Toninho não estavam, né? E aí, o que acontece depois? Tinha Jericó do outro lado, as muralhas tinham que cair. Então, Deus não prometeu a ausência de batalhas para nenhum de nós, mas Ele prometeu a presença constante nos ajudando a vencer as batalhas. Não existe nenhuma batalha que a gente já entre derrotado. Nós, com Deus, somos maioria. Se a gente quiser encarar as batalhas sozinhos, nós vamos quebrar a cara. Não é assim? Já sentiu isso? Já passou por isso? O povo judeu vai ver isso logo, logo aqui, na sequência dos textos. Não hoje, né? Na sequência. Mas isso é uma realidade. Então, que a gente aprenda. Quem caminha na presença de Deus não precisa temer o Jordão, nem as muralhas de Jericó. É uma pergunta que eu faço para você. Você tem caminhado com essa consciência sobre a presença de Deus em sua vida? A gente estava fazendo a tradução desse último canto que a gente fez, e tem uma coisa lá que eu fiquei pensando, a gente colocou, né? Na tua companhia tenho segurança. Depois fiquei pensando, na tua presença eu tenho segurança. Quando a gente sabe que Deus está conosco, né? E que a gente possa viver isso na nossa vida. Esse é o conforto da presença. Você não está só. A gente olha para as nossas batalhas, para a nossa vida, para o nosso filho, para a nossa filha, para o nosso pai, para o nosso amigo, para a nossa mãe, a escola, o trabalho, e tudo parece um desafio. E é. Mas é muito ruim se a gente encara tudo isso sozinho, na nossa própria força, na nossa própria sabedoria. E a gente é muito pouco sábio. Vamos combinar? Hã? Mas se você fala assim: Deus, você está comigo aqui? Me ajuda agora. Me ajuda a passar esse momento. Me ajuda a encarar esse problema. E Ele vai estar com você. Porque é uma promessa. Ele te fez. E Ele te fez como uma obra-prima. Ele te ama. O mundo pode olhar para você, desdenhar, pode falar um monte de coisa para você. Mas Deus, teu Pai Celestial, te ama. E quer te resgatar. Quer te restaurar, quer curar o teu coração, quer te dar perspectiva, um futuro, um destino. E aí o texto segue, a próxima parte, fala assim, a terceira parte é o conselho da sua palavra, o conselho que vem da palavra de Deus. E aqui, primeira coisa, ele fala, né? Caminhe por fé.
Versículo 7 fala, somente seja forte, de novo, né? E muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Deus reitera aqui a sua exortação, sua palavra de ânimo e de alerta. Seja forte, porque batalha vem. Seja forte, não desiste. Por que você vai desistir? Por mais dura que seja, a vida é ótima. E Deus tem um plano para cada um de nós. Eu estava escutando um pastor. Precisa cortar na edição depois. Ele diz assim, né? Existe uma linha muito tênue, uma linha fininha em nossas vidas entre fé e medo. Né? Temos que lutar para sermos pessoas que caminham por fé. Porque a nossa tendência natural é andar como? No medo. Né? Agir, né? O andar aqui, né? Agir ou deixar de agir com base no medo. Vai dar ruim, não vai dar certo. Isso é a nossa tendência natural. Nós somos assim, certo? Então, ele diz que nós precisamos lutar contra essa tendência. Temor, ansiedade, dúvida, incerteza. Para sermos homens e mulheres que caminham em fé e pela fé. Deus prometeu. Deus não é um homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Assim como Ele cumpriu nesse momento com o povo de Israel ali, com Josué. Amém? Porque eles creram. Tenha, então, cuidado, o texto vai seguir e falar assim, né? Somente seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então, aqui tem uma palavra que eu estou colocando ali como observe. Observar é mais que ler. Você pode ler todo dia lá, lembra, Pai do céu, não sei o quê, você faz uma oração rápida. Pai nosso, nem sabe o que ele falou, né? Nem parou. Mas você lê um versículo que seja. Mas observa o que o versículo diz. E observa aquilo na perspectiva da sua vida. O que ele pode representar para você? O que Deus está falando para você? Observe a palavra. É mais do que essa leitura. A coragem espiritual está ligada à obediência à palavra. É preciso saber o que e como. Você lê o versículo e fala, puxa, que Deus tem para mim aqui? Por que Deus quer que eu seja forte e corajoso? Nesse caso aqui, está falando, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que Ele ordenou. Não se desvie dela, para a esquerda, para a direita, para que você seja bem-sucedido. É uma coisa tão simples e fácil. Fala assim, não adulterarás. Por exemplo, né? Pegando o mandamento. A palavra de Deus é muito maior, não é? Mas tudo bem, só não adulterarás. Vamos parar só por aí? Aí o cara vai e desvia. Ele pode safar boa parte da vida dele. Mas a gente está cansado de ver filhos ilegítimos, famílias destruídas, várias coisas que vão acontecendo ao longo do caminho em função de ter desviado para a esquerda ou para a direita. Sim ou não? É muito claro. Estou pegando um exemplo bem básico, né? Mas podemos ir para todo lugar. Quando a gente segue a orientação, o conselho do Criador da vida, a gente só pode ir bem. E esse é o conselho dele aqui, para que a gente seja bem-sucedido. E aí ele vai um pouco mais fundo. No versículo 8, vai dizer, não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas, e de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Interessante que estou colocando ali, né? Fale, medite, obedeça. O Shed, né? Tem uma Bíblia Shed, alguns acho que tem.
ele fala lá, né? O falar, mais ou menos, fazendo um ajuste que ele fala, o falar é natural àquele que medita na palavra. Então, se você... Do que tua boca está cheia? Vejo ainda muito crente falando muito palavrão e tudo mais, né? Por que a gente fala palavrão? Porque é o que está no nosso coração. Simples. A partir do momento que você começa a ler a palavra, ou ouvir, não importa, ter a palavra com você, automaticamente você vai começar a falar dela, e não de outras coisas. É natural para quem medita na palavra. E meditar é natural para aquele que lê e ama a palavra. O que o Senhor tem para mim aqui, Senhor? Né? Meditar. O obedecer, que é natural aquele após meditar e entender e crer que a palavra diz o melhor para a sua vida. Eu comentei outro dia, acho que domingo passado, que muitas vezes a gente não obedece a palavra porque a gente não confia que Deus tem o melhor para nós. Né? É como um filho que de repente olha para você, vou falar do meu, eu tomo um remédio que ele não gosta. E aí eu falo para ele, tomei o tal remédio. Aí ele vai, descarca, fala um monte. Né? Ou seja, ele não confia na minha base de conhecimento. E uma vez eu até falei para ele, você não sabe. Ele ficou muito bravo comigo, né? Como médico. Né? Mas tudo bem, é um exemplo bem ruim. Né? Mas tem coisas na vida da gente que Deus mostra claramente o passo que a gente tem que dar e a gente não dá. Por quê? Porque a gente não confia que aquilo é o melhor para a nossa vida. O chamado dessa passagem é justamente esse. Confia que o que Deus está te pedindo para fazer é o melhor para você. Quando Ele te convidar para cruzar o Jordão, é porque cruzar o Jordão é tudo o que Ele espera para que você tome posse das bênçãos que Ele tem reservada para você. Amém? Muitas vezes a gente esquece desse detalhe. Obedecer, então, é natural. Mas o texto segue, para a última parte aqui, né? Não, ainda tem mais aqui, o conselho ainda da palavra. Seja bem-sucedido, né? Quando ele fala, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O ser bem-sucedido é natural para aquele que obedece, que usa a palavra de Deus como guia, como bússola. Que aplicação a gente pode ter disso então? Né? Que o crente que se alimenta da palavra encontra força para continuar quando o medo grita. Porque a gente está naquela linha, né? Certo? Eu tenho medo de coisas também. Mas se eu estou treinado naquilo que quando eu estou caindo, Deus, a rede de proteção do Senhor me segura, como foi com essa médica, que em algum momento eu falei, isso não vai dar certo. Eu confesso a vocês, eu falei, não vai rolar. A Prevent não vai autorizar, porque é uma outra específico lá de otorrino, né, que deu o relatório, mas no final ele pôs a rede e está tudo acontecendo. Se eu vou ficar melhor, não sei. Estava bem essa semana, né? Hoje, nesse momento, estou bem surdo. Estou aqui dentro da caixa de papelão, mas é a vida. E assim a gente vai legal. Agora, se eu ficar surdo, Deus não vai me abandonar por isso. Amém? E eu vou entender Ele dizendo, minha graça te basta. Eu vou cuidar de você em coisas muito mais importantes que o ouvido. Amém? E aí, então, nós vamos seguindo o nosso caminho. Então, o crente que se alimenta da palavra encontra força para continuar quando o medo grita, quando a decepção aparece e tenta paralisá-lo. Ok? A vitória não vem da nossa ousadia, mas da nossa confiança de que Deus é fiel. É isso que a gente precisa. Nós não precisamos ser os ultra corajosos do mundo. A gente precisa ser corajoso para crer que Deus pode fazer a diferença. Amém? Assim como Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz. O último versículo desse nosso papo é o versículo 9, que eu estou chamando aqui de selo de garantia de Deus. Quando Deus fala aqui,
não fui eu que lhe ordenei? Fui eu. Não foi um guru, não foi um influencer, não foi alguém da modinha. Eu, Deus, o teu Criador, estou dizendo. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que decisão a gente precisa tomar então? Falar, Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Essa é a melhor decisão. Essa é a única decisão. Senhor, eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu estou sofrendo, as pessoas não me entendem, eu não sei como sair dessa. Me dá desespero, eu desanimo, eu penso em coisas que não deveria pensar. Minha cabeça se enche dessas coisas. E o inimigo aproveita esses momentos para falar ao nosso coração. Botar um monte de bobeira na nossa cabeça. Soprar coisas no meu ouvido, no teu ouvido, no ouvido de todos nós. Mas se nós ajoelharmos no chão e falarmos, Senhor, eu quero a tua companhia. Eu quero a tua presença. Eu confio que teu selo de garantia é todo o selo que eu preciso para prosperar, para ir bem. Amém? Que assim seja, que você possa fazer essa oração hoje, a gente vai orar um pouquinho daqui a pouco. Deus não prometeu ausência de batalhas, mas presença constante. Quem carrega a presença de Deus não precisa temer o Jordão, nem as muralhas de Jericó. Amém? Nossa coragem está na presença de Deus. E o nosso sustento é a proteção que Deus dá para cada um de nós. Concluindo aqui essa conversa, o momento de Deus. Qual é o momento de Deus que você está? Qual é o momento que você está passando? Você sente que Deus está te chamando? Fecha teus olhos. Queria que você realmente pensasse nisso. Ele não te chama para nenhum vale desconhecido. Ele te chama para um vale que Ele preparou para você. Josué foi lembrado de algo que a igreja precisa ouvir hoje. Deus é fiel e continua presente. Se você decidir caminhar com Ele, você pode sentir o conforto da presença dEle no seu caminhar, todos os dias. Na palavra dEle você vai encontrar orientação de vida para você, para os teus, para as tuas situações, mas na segurança da garantia que Ele te dá, você vai ter a certeza da vitória sobre qualquer dificuldade da vida. Eu queria te convidar a fazer uma oração nesse momento junto comigo. Não importa quanto tempo de caminhada você tem, se algum dia você já orou, convidando Jesus para fazer parte da sua vida. Mas antes de orar, eu queria te dizer uma coisa. Deus nunca atropela a nossa própria vontade. Nunca. Costumam dizer que Deus é um cavalheiro. Se você decidir andar sem Ele, Ele vai deixar. Mas acho que Ele está colocando no teu coração, pelo amor que Ele tem a você, que a vida sem Ele não vai te levar bem. Não vai te levar para o bom caminho. Portanto, eu queria fazer um convite para você. Não importa quanto tempo você tem, batizou, não batizou, estamos aqui, somos membros da igreja, mas Deus te chama nesse momento, fala, eu tenho um destino, um propósito para você do outro lado do Jordão.
Não sei qual é o Jordão que Deus está colocando na sua frente. Pode ser um perdão que você precisa pedir para alguém. Perdoar alguém pode ser também. Confessar um pecado, confessar uma coisa que você fez para alguém e Deus te chama nesse momento, coloca no teu coração para confessar, para falar com essa pessoa, acertar a sua vida. Esses são os Jordões que aparecem na nossa vida. Mas a promessa é que se nós não fugirmos, Ele vai nos dar um futuro melhor, uma vida abundante. Existe vida abundante do outro lado do Jordão. O que está te impedindo de cruzar o Jordão? Pai Santo, olha para cada um dos meus irmãos e amigos nessa manhã. Nós queremos fazer um convite aqui, Senhor. Eu queria convidar que todos pudessem repetir comigo isso. Senhor, Pai, eu quero mais de Ti na minha vida. Perdão por me acostumar a caminhar no deserto. Por falta de ousadia de cruzar o Jordão. Hoje eu quero, Senhor, entregar a Ti o meu futuro, os meus dias. E sentir a cada dia a Tua presença junto comigo. Em nome de Jesus, eu assumo, é a Tua presença. Eu sei que ela é verdadeira. O Senhor prometeu, Jesus prometeu também em Mateus 28, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até o fim dos tempos. Então, Senhor, me ensina a andar cada dia segundo a fé, na Tua presença. Tira do meu coração o medo, tira do meu coração a dúvida, tira do meu coração, Pai, a sensação de que o Senhor tem para mim é pior do que o mundo tem para mim. Porque isso não é uma verdade, isso é uma mentira, Senhor. Isso é mentira do inimigo. Pai, fecha a boca do inimigo, que ele não tenha poder nenhum, ó Pai, em nenhum ouvido aqui. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que ele expulsa ele da nossa presença, Senhor. Que ele não tenha vez na nossa igreja e nem na vez de ninguém que está aqui nessa manhã. Prepara, ó Pai, cada coração, cimenta, cuida, pela Tua graça, pelo Teu amor, que eu sei que é abundante. E nos ensina, Pai, a tomar posse da vida abundante que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.